Bíblia Sagrada. Traduzida em português pelo Padre João Ferreira de Almeida, 1850. Nova York, Sociedade Americana da Bíblia. Gênesis. O primeiro livro de Moisés. Capítulo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labã, que diziam: Jacobe tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, ele fez toda esta glória. Via também Jacobe o rosto de Labã, e eis que não era para com ele como de ontem e de antes de ontem. E disse Jeová a Jacobe: torna-te à terra de teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacobe e chamou a Raquel e a Leia, ao campo a seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como de ontem e antes de ontem, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós outras sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, e mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os pintados serão teu salário, todos os rebanhos pariam pintados, e quando dizia assim: os salpicados serão teu salário, todos os rebanhos pariam salpicados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo quando o rebanho se esquentava, eu levantei meus olhos, e vi em sonhos, e eis que os bodes, que subiam sobre o rebanho, eram salpicados, pintados, e saraivados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacobe, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta ora teus olhos, e vê todos os bodes, que sobem sobre o rebanho, são salpicados, pintados e saraivados, porque tenho visto tudo o que Labã te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido a estátua, aonde também me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te à terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herdade na casa de nosso pai? Não, ele estima-nos como estranhas. Pois vendeu-nos, e gastando tem gastado nosso dinheiro. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa, e de nossos filhos. Agora pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacobe, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para vir a Isaac seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labã ido a trusquear suas ovelhas, furtou Raquel os terafins, deuses domésticos ou ídolos, que seu pai tinha. E furtou-se Jacobe do coração de Labã Ciro, porque não lhe fez saber, que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs seu rosto para a montanha de Gileade. E o terceiro dia foi denunciado a Labã, que Jacobe era fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu o caminho de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Porém veio Deus a Labã Ciro em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacobe nem bem nem mal. Alcançou pois Labã Jacobe, e armara Jacobe sua tenda naquela montanha. Armou também Labã com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labã a Jacobe: que fizeste, que te furtaste de meu coração, e levaste minhas filhas como cativas à espada? Porque escondidamente fugiste, e te furtaste de mim. E não me fizeste saber, para que eu te enviei com alegria, e com cantos, com tambor e com harpa. Não também me permitiste a beijar meus filhos e minhas filhas, agora pois loucamente fizeste, fazendo assim. Poder havia em minha mão, para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacobe nem bem nem mal. E agora ainda tens ido, porquanto tinhas grande desejo à casa de teu pai, porque tens furtado meus deuses. Então respondeu Jacobe, e disse a Labã, porque temia, pois que dizia, que porventura me não roubasses tuas filhas. Com quem acharás teus deuses, aquele não viva, reconhece diante de nossos irmãos, que é o teu comigo. E toma-o para ti, pois Jacobe não sabia, que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labã na tenda de Jacobe, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou, e saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tomara Raquel os terafins, e pusera-os na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labã toda a tenda,
e não achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os terafins. Então irou-se Jacobe, e contendeu com Labã, e respondeu Jacobe e disse a Labã: Que é minha maldade? Que é meu pecado? Que feio furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todo o meu fato, que achaste de todo o fato de tua casa? Põe aqui diante de meus irmãos, e teus irmãos, e julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, tuas ovelhas e tuas cabras nunca moveram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Não te o trouxe despedaçado, eu pagava-o, de minha mão o requerias, o furtado de dia, e o furtado de noite. Eu estive assim que de dia me consumia a quentura, e de noite a geada, e meu sono se foi de meus olhos. Estive agora 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo enviasse-me agora vazio. Deus atentou para minha aflição, e para o trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labã, e disse a Jacobe: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês, meu é, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que parirão. Agora pois vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim, e entre ti. Então tomou Jacob uma pedra, e alçou-a por estátua. E disse Jacob a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labã Jegar Saduta, porém Jacob chamou-lhe Galeede. Então disse Labã: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti, por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: Atente Jeová entre mim e entre ti, quando nos esconderemos um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém está conosco. Atente que Deus há de ser testemunha entre mim e entre ti. Mas disse Labã a Jacobe: Eis aqui este mesmo montão e eis aqui esta estátua que levantei entre mim e entre ti. Este mesmo montão seja testemunha, e esta estátua seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta estátua a mim, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus de seu pai julgue entre nós. E jurou Jacobe pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacob um sacrifício naquela montanha, e convidou a seus irmãos, para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Jacob pela manhã de madrugada, e beijou a seus filhos, e as suas filhas, e abençoou-os, e partiu-se, e tornou-se Labã a seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacob seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacob disse, quando os viu: Este é um exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacob mensageiros diante de sua face a Esaú seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E mandou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacob teu servo, como peregrino morei com Labã, e me detive até agora. E tenho bois e asnos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacob, dizendo: Viemos a teu irmão, a Esaú, e também ele procede a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacob temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacob: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, Jeová, que me disseste: Torna-te à tua terra, e à tua parentela, e bem far-te-ei. Eu menor sou que todas as beneficências, e que toda a verdade, que fizeste a teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora estou sobre 2 bandos. Livra-me pois da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, que porventura não venha, e me fira, a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: Bem fazendo te farei bem, e purei tua semente como a areia do mar,
que pela multidão não pode se contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, e 20 bodes, 200 ovelhas, e 20 carneiros. 30 camelas de leite com seus filhos, 40 vacas, e 10 novilhos, 20 asnas, e 10 burrinhos. E deu-o na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai diante de minha face, e ponde espaço entre rebanho e entre rebanho. E mandou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú meu irmão te encontrar, e te perguntar dizendo: Cujo tu és, e para onde vás? E cujas são estas coisas diante de tua face? Então dirás: O presente é do teu servo Jacobe, que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E mandou também ao segundo, também ao terceiro, também a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que teu servo Jacobe vem atrás de nós, porque dizia: Apaziguarei sua face com este presente, que vá diante de minha face, e depois verei sua face, porventura aceitará minha face. Assim passou o presente diante de sua face, porém ele passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacobe ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, de maneira que se desengonçara a juntura da coxa de Jacobe, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Como é teu nome? E ele disse: Jacobe. Então disse: Não se chamará mais teu nome Jacobe, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste. E Jacobe perguntou e disse: Ora dá-me a saber teu nome. E disse: Por que perguntas por meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacobe o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi livrada. E saiu-lhe o solo, quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacobe no nervo encolhido. Capítulo 33. E levantou Jacobe seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lea e entre Raquel, e entre as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos diante, e a Lea com seus filhos atrás. Porém, a Raquel e a José os derradeiros. E ele passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres, e os filhos, e disse: Que são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas, e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lea com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse: Para quem te é todo este exército que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça nos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacobe: Ora não, se agora tenho achado graça em teus olhos, toma meu presente de minha mão, porquanto tenho visto teu rosto, como se tinha visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ora toma minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e perfiou com ele, assim que o tomou. E disse: Chamamos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe, que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como por guia pouco a pouco, conforme o passo da obra, que é diante de minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Ajuntarei logo para ti desta gente, que está comigo,
E ele disse: para que isso? Achou graça nos olhos de meu senhor. Assim se tornou Esaú aquele dia por seu caminho a Seir. Porém Jacó se partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Aram, e fez seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe: o Deus de Israel é Deus. Capítulo 34. Saiu Dina filha de Lea, que parira Jacobe, para ver as filhas da terra. E Siquém filho de Emor Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e forçou-a. E sua alma se apegou com Dina, filha de Jacobe, e amou a moça, e falou segundo o coração da moça. Falou também Siquém a Emor seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacobe ouviu que contaminara Dina sua filha, seus filhos estavam no campo com o gado, e calou Jacobe até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacobe, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacobe do campo, em ouvindo isso, e entristeceram-se os varões, e assanharam-se, porquanto fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacobe, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles dizendo: a alma de Siquém meu filho está namorada de vossa filha, ora dai-a por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. E habitai conosco, e a terra estará diante de vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: achou graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Argumentai a mim muito sobre o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes, dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacobe a Siquém e Emor seu pai enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Dina sua irmã. E disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos nossa irmã a um varão, que tem prepúcio, porque isso seria vergonha para nós. Porém nisso consentiremos a vós, se forem como nós outros, que se circuncide todo macho entre vós. Então daremos nossas filhas, e tomaremos nós vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Porém se não ouvirdes nós, e não vos circuncidardes, tomaremos nossa filha, e nós iremos. E suas palavras foram boas nos olhos de Emor, e nos olhos de Siquém filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacobe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio pois Emor e Siquém seu filho à porta de sua cidade, e falaram aos varões de sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela, e a terra, eis que é larga de espaço, estará diante de sua face, tomaremos nós suas filhas por mulheres, e lhes daremos nossas filhas. Porém nisto consentirão aqueles varões, de habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Seu gado, sua possessão, e todos seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor, e a Siquém seu filho, todos os que saiu da porta de sua cidade, e foi circuncidado todo macho, de todos que saíram pela porta de sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a maior dor, tomaram os 2 filhos de Jacobe, Simeão e Levi, irmãos de Dina, cada um sua espada, e entraram afortunadamente na cidade, e mataram a todo macho. Mataram também a fio da espada a Emor, e a seu filho Siquém, e tomaram a Dina da casa de Siquém, e saíram. Vieram também os filhos de Jacobe aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. Suas ovelhas, e suas vacas, e seus asnos, e o que na cidade, e o que no campo havia, tomaram. E toda sua fazenda, e todos seus meninos, e suas mulheres levaram presas, e despojaram, e tudo que havia em casa. Então disse Jacobe a Simeão e a Levi: me tendes turbado, fazendo-me feder entre os moradores desta terra, entre os cananeus e entre os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, se ajuntarem-se contra mim, ferir-me-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa.
E eles disseram: faria pois ele a nossa irmã como a uma solteira? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacob: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacob à sua família, e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai vossos vestidos. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus, que me respondeu no dia de minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacob todos os deuses estranhos, que havia em sua mão, e as arrecadas, brincos e argolas de ouro, que estavam em suas orelhas, e Jacob os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E partiram-se, e o terror de Deus foi sobre as cidades, que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacob. Assim chegou Jacob à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado-lhe, quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Elon-Bacut. E apareceu Deus outra vez a Jacob, vindo de Padã-Aram, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacob, não se chamará mais teu nome Jacob, mas Israel será teu nome, e chamou seu nome Israel. Mas disse-lhe Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, gente e multidão de gente sairá de ti, e reis procederão de teus lombos. E esta terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, darei a ti, e a tua semente e depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacob pôs uma estátua no lugar onde falara com ele, uma estátua de pedra, e derramou sobre ela derramadura, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacob o nome daquele lugar, aonde Deus com ele falara, Betel. E partiram-se de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e pariu Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Betleém. E Jacob pôs uma estátua sobre sua sepultura, esta é a estátua da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então se partiu Israel, e estendeu sua tenda de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bilha concubina de seu pai, e Israel ouviu, e foram os filhos de Jacob 12. Os filhos de Lea, o primogênito de Jacob e Ruben, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bilha, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lea, Gad e Azer, estes são os filhos de Jacob, que lhe nasceram em Padã-Aram. E Jacob veio a seu pai Isaque, a Manre a Criat-Arba, esta Hebron, aonde peregrinaram Abraão e Isaque, e foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seus povos, velho e farto de dias, e sepultaram Esaú e Jacob seus filhos. Capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada filha de Elon Eteu, e a Olibama filha de Ana, filha de Zibeon Eveu. E a Basmate filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada pariu a Esaú e Elifas, e Basmate pariu a Reuel. E a Olibama pariu a Jeus, e a Jaelon, e a Corá, estes são os filhos de Esaú, que nasceram-lhe na terra de Canaã. E Esaú tomara suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos seus animais, e toda sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e fora-se a outra terra de diante da face de Jacob seu irmão. Porquanto a fazenda delas era muita, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa de seu gado. Portanto Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Estas pois são as gerações de Esaú, pai dos Emeus, na montanha de Seir.
Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel filho de Basmate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, e Gaetam, e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e pariu a Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, e Zerá, Sama, e Missa. Estes foram os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filho de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esaú, e pariu a Esaú a Jeus, e Jaelon, e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetam, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Sama, o príncipe Missa. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jaelon, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir Oreu, moradores daquela terra: Lotã, e Sobal, e Zibeon, e Ana, e Dizon, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Emon, e a irmã de Lotã era Tina. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, e Manaate, e Ebal, e Sepo, e Onão. E estes são os filhos de Zibeon: a Jaiana. Este é o Ana, que achou os mulos no deserto, quando apacentava os asnos de Zibeon seu pai. E estes são os filhos de Ana: Dizon, e Aolibama era filha de Ana. E estes são os filhos de Desã: Endã, Esban e Trã, e Xerã. Estes são os filhos de Ezer: Bilhã, Zavã e Ecã. Estes são os filhos de Desã: Uzerã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeon, o príncipe Ana, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinhaba. E morreu Bela, e Jobabe filho de Zerá de Bozra reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avide. E morreu Hadade, e Sãola de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sãola, e Saúl de Reobotal Rio reinou em seu lugar. E morreu Saúl, e Baal-Anã filho de Asbor reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Asbor, e Adá reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabeel, filha de Matred filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas gerações, segundo seus lugares com seus nomes: o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Iram. Estes são os príncipes de Edom segundo suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. E Jacob habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacob, sendo Josefe filho de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava mancebo com os filhos de Bilha, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e Josefe trazia sua má fama a seu pai. E Israel amava a Josefe mais que a todos seus filhos, porquanto era filho de sua velhice, e fez-lhe uma roupeta de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que a todos seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também Josefe um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam tanto mais. E disse-lhes: ouvi ora este sonho, que tenho sonhado.
E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu pois reinarás sobre nós. Ensenhoreando-te ensenhorearás sobre nós. Por isso o aborreciam tanto mais por seus sonhos, e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contado a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e tens irmãos, para inclinar-nos a ti em terra. Seus irmãos pois o invejavam, porém seu pai guardava este negócio. E seus irmãos foram-se apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse pois Israel a Josefe: Não apacentam tens irmãos junto de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai-te, vê como estão tens irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e veio a Siquém. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo, e perguntou-lhe aquele varão, dizendo: Que buscas? E ele disse: Busco a meus irmãos, ora dize-me aonde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. Josefe pois seguiu a seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viam-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o mestre dos sonhos. Vinde pois agora, e matemo-lo, e o lancemos em uma destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que serão seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o de suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também disse-lhes Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando Josefe a seus irmãos, tiraram a Josefe sua roupeta, a roupeta de várias cores, que trazia. E tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam a levá-lo ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá, que matemos a nosso irmão, e escondamos seu sangue? Vinde e o vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a Josefe da cova, e venderam a Josefe aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que levaram a Josefe ao Egito. Tornando pois Rúben à cova, eis que Josefe não estava na cova, então rasgou seus vestidos. E tornou a seus irmãos, e disse: O moço não há, e eu aonde irei? Então tomaram a roupeta de Josefe, e degolarão um cabrito das cabras, e tingiram a roupeta no sangue. E enviaram a roupeta de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e diziam: Esta temos achado, conhece agora, se esta seja a roupeta de teu filho ou não. E conheceu-a, e disse: A roupeta de meu filho é, alguma má besta eu tragou, despedaçado é Josefe. Então Jacobe rasgou seus vestidos, e pôs sacos sobre seus lombos, e trouxe dó por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas, para o consolarem, porém enjeitou de ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no em Egito a Potipar, eunuco de Faraó, capitão dos da guarda. Capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo, que Judá desceu de seus irmãos, e entrou a um varão de Adulam, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e pariu um filho, e chamou seu nome Er. E tornou a conceber, e pariu um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e pariu um filho, e chamou seu nome Selá, porém ele estava em Xezib, quando ela o pariu. Judá pois tomou uma mulher para Er seu primogênito, e seu nome era Tamar. Porém o primogênito de Judá era mau nos olhos de Jeová,
pelo que Jeová o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e desperta semente a teu irmão. Porém sabendo Onã, que esta semente não havia de ser para ele, aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, corrompia na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal nos olhos de Jeová, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúvo na casa de teu pai, até que Sela meu filho seja grande, porquanto disse, para que porventura não também morra este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se pois muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá, e subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tina, ele e Ira seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquiar suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua alviveza, e cobriu-se com um véu, envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes, que está no caminho de Tina, porque via, que Sela já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por solteira, porquanto ela cobrira seu rosto. E apartou-se ela ao caminho, e disse: vem ora deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que me darás, para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito das cabras do rebanho. E ela disse: se darás prenda, até que o envies. Então ele disse: que prenda é que te darei? E ela disse: teu selo, e teu lenço, e teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou o seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuveza. E Judá enviou o cabrito das cabras por mão de seu amigo Adulamita, para tomar a prenda da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: aonde está a solteira, que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve solteira. E tornou-se a Judá, e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve solteira. Então disse Judá: tome-o para si, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar tua nora tem fornicado, e eis que está prenhe da fornicação. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela enviou a dizer a seu sogro: daquele varão, cujas são estas coisas, eu estou emprenhada. E ela disse mais: conhece ora, cuja é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu Judá, e disse: mais justa que eu, porquanto não a tenho dado a Sela meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo do parir, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que parindo ela, que um deu fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio de fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura, e chamaram seu nome Perez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio de e chamaram seu nome Zerá. Capítulo 39. José pois foi levado ao Egito, e Potifar eunuco de Faraó, capitão dos da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o haviam levado lá. E Jeová era com José, de maneira que foi varão prosperado, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo pois seu senhor, que Jeová era com ele, e tudo o que fazia, Jeová prosperava em sua mão. Achou José graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa, e sobre tudo o que tinha, Jeová abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a benção de Jeová foi sobre tudo o que tinha, no caso e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que sabia de nada com ele, mais que do pão que comia, e José era formoso de parecer, e formoso de vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele o recusou, e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe comigo do que há em casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois eu faria este tamanho mal, que pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a Josefe, e ele lhe não dando ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela. Sucedeu a um certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos da casa ali em casa. E ela lhe pegou de seu vestido, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu-se fora. E aconteceu que, vendo ela que o deixara seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu, para escarnecer de nós, entrou a mim, para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz, e gritava, deixou seu vestido comigo, e fugiu, e saiu-se fora. E ela pôs seu vestido perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz, e gritando, ele deixou seu vestido comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher que falava-lhe, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de Josefe o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa do cárcere. Porém Jeová era com Josefe, e estendeu sobre ele sua misericórdia, e deu-lhe graça nos olhos do maioral da casa ao cárcere. E o maioral da casa do cárcere entregou na mão de Josefe todos os presos, que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o maioral da casa do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa, que estava na mão dele, porquanto Jeová era com ele, e tudo o que fazia, Jeová prosperava. Capítulo 40. E aconteceu depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei de Egito, e o padeiro contra seu senhor, contra o rei de Egito. De maneira que Faraó, indignou-se muito contra seus dois eunucos, contra o maioral dos copeiros, e contra o maioral dos padeiros. E entregou-os em guarda na casa do capitão dos da guarda, na casa do cárcere, no lugar aonde Josefe estava preso. E o capitão dos da guarda pôs a Josefe com eles, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho em uma noite, cada um conforme a declaração de seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei de Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio Josefe a eles pela manhã, e atentou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que vossos rostos hoje estão tristes? E eles lhe disseram, havemos sonhado um sonho, e ninguém há que o declare. E Josefe disse-lhes, não são de Deus as declarações? Ora contai-me-o. Então contou o maioral dos copeiros seu sonho a José, e disse-me, eis que em meu sonho vi uma vide diante de minha face. E na vide eram 3 sarmentos, e estava como brotando, sua flor saía, seus cachos amadureciam em uvas. A copa de Faraó estava em minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia na copa de Faraó, e dava a copa na mão de Faraó. Então disse-lhe Josefe, esta é a sua declaração, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te fará tornar a teu estado, e darás a copa de Faraó em sua mão, conforme o primeiro costume, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim contigo, quando houveres bem, e rogo-te, que faças comigo misericórdia, e que faça menção de mim para com Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de roubo fui roubado da terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito, porque me pusessem nesta cova. Vendo então o maioral dos padeiros, que havia declarado bem, disse a Josefe, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todo manjar de Faraó, da obra do padeiro, e as aves o comiam do cesto sobre minha cabeça. Então respondeu Josefe e disse, esta é a sua declaração, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em um pau, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó,
que fez um convite a todos seus servos, e levantou a cabeça do maioral dos copeiros, e a cabeça do maioral dos padeiros no meio de seus servos. E fez tornar ao maioral dos copeiros a seu ofício de copeiro, e deu a copa na mão de Faraó. Mas ao maioral dos padeiros enforcou, como José lhe havia declarado. Porém o maioral dos copeiros não lembrou-se de José, antes esqueceu-se dele. Continua.